Olá pessoal, caros leitores e ouvintes aí do portal Resíduos Sólidos, já que nós temos postagens e também temos vídeos. Queria conversar com vocês hoje sobre um problema muito sério, realmente muito sério no Brasil, que é a questão dos resíduos sólidos, lógico, claro. Bom, hoje é 4 de julho de 2014 e todos os prazos venceram da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E aquilo que era para ser um mecanismo de desenvolvimento sustentável que ia levar nosso país para cima e finalmente acabar com os problemas ocasionados pela poluição ambiental. Nós sabemos aí que os lixões poluem os lençóis freáticos e causam doenças e mortes em todo o país. Então, nós ficamos muito felizes com a sanção da lei, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ia causar um bem enorme para a gente. Nós sabemos que ela, infelizmente, não teve o impacto desejado pelas próprias pessoas que trabalharam na política, mas também pela população e também os catadores de material reciclável e reutilizável. Então, nós queríamos falar agora com vocês sobre o posicionamento da Confederação Nacional dos Municípios no Brasil, tá? E para que vocês entendam, o assunto é polêmico, nós vamos causar polêmica hoje, então se preparem. Primeiro eu vou ler a notícia para vocês e depois nós vamos comentar essa notícia. Então, olha aí na sua tela o que a CNM, ou seja, o que a Confederação Nacional dos Municípios do Brasil está se organizando, está pretendendo fazer, né, para conseguir... Bom, olha a notícia aí na sua tela. Então eu convido vocês a conhecer o site da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios aí do Brasil. O link está aqui, www.cnm.org.br, né? Ao clicar aqui você vai deparar com o site da CNM e claro, já vai ver aqui, ó, no dia 5 e 6, já está na primeira página aqui, ocorrerão importantes deliberações sobre o Fundo de Participação dos Municípios e a Lei de Resíduos Sólidos. A gente vai clicar aqui em cima para ver quais são essas deliberações. A notícia diz o seguinte: nos dias 5 e 6 de agosto ocorrerão importantes deliberações sobre a FPM, sobre o FPM e a Lei dos Resíduos Sólidos. Na terça e quarta-feira, 5 de agosto, o movimento municipalista deve atuar no Congresso Nacional pelo aumento do Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM, e a prorrogação para o cumprimento da Lei de Resíduos Sólidos. Nesses 2 dias, haverá reuniões e possivelmente votações sobre os dois temas. Por isso, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ciulkowski, ressalta a importância da mobilização permanente. Aprendam bem essa palavra aqui, mobilização permanente. Então aqui ele fala mais algumas coisas e aqui embaixo ele diz o seguinte: para saber mais sobre a mobilização permanente ou para se inscrever previamente, acesse o hot site. Aí você clica aqui em cima, ele abre uma nova janela onde aparece aqui o senhor Paulo, que é o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, falando sobre essa mobilização permanente e chamando, olha, vocês veem aqui que é um recado direto para os prefeitos e prefeitas do Brasil, né? Senhor prefeito e senhora prefeita. Então ele está convocando aqui todos os prefeitos para fazer essa mobilização permanente. Aí, claro, para pressionar o governo federal, para dar mais dinheiro para os municípios e também para prorrogar os prazos da Lei de Resíduos Sólidos. Bom, pessoal, então eu gostaria de convidá-los a refletir sobre alguns pontos relativos a esse assunto, que nós do Portal Resíduos Sólidos temos acompanhado, já não é de hoje, já temos um tempo aí acompanhando, mostrando soluções técnicas de como fazer, como resolver essa questão de resíduos sólidos no Brasil, baseado justamente em exemplos de países onde isso já foi resolvido, como por exemplo a Alemanha. Primeira coisa que se precisa entender é o seguinte: quem criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos não foi o primeiro, não foi só uma pessoa, foram um grupo de técnicos do Ministério do Meio Ambiente, e essa criação ela levou mais de 20 anos para ser feita. Nesses 20 anos foram analisados não somente as tendências em nível de meio ambiente a nível mundial, né, nem só as tecnologias, mas também as condições do Brasil de implementar, de fazer essa política dar certo no Brasil, ou seja, foi analisado tecnologia de fora, claro, porque no país não existia, mas
com condições, com perfeitas condições de serem implementadas no Brasil. Portanto, o conteúdo da lei é específico para o Brasil, ela não foi feita para outro país. E a intenção disso, o que é mais importante, é a saúde pública do povo brasileiro. Porque a contaminação do meio ambiente, a poluição do meio ambiente através dos resíduos sólidos que poluem os lençóis freáticos, matam pessoas, quem sabe até, talvez diariamente no nosso país. Infelizmente nós não temos dados muito precisos sobre isso. Mas pense o seguinte, se um lixão ou se alguma contaminação, pensem no rio Tietê, tudo isso envolve resíduos sólidos, contaminação de rios, esgoto lançado nas praias, isso também tem a ver com resíduos sólidos, é também o mesmo setor. É saneamento básico, mas a contaminação que está sendo levada para os rios muitas vezes é decorrente de resíduos que são lançados no esgotamento sanitário de forma inadequada, enfim, está tudo misturado. Essa poluição das águas, ela causa diversas doenças que eu não vou citar aqui, que são muitas doenças, e causam também morte. É isso mesmo, causa morte de pessoas em todo o país. Em todos os lugares ela acontece. Mas também causa morte de animais, causa morte de rios inteiros, como no caso do Tietê, e é um problema gravíssimo. Portanto, a intenção, o objetivo da criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos foi inicialmente resolver esse problema e não inventar intriga com prefeito nenhum. O governo federal brasileiro, essa lei não é do Lula, quem assinou foi o Lula, a Dilma está cobrando, mas ela já vem de muito tempo antes. E quem tem a intenção de fazer isso, ele não estava interessado em intriga com o prefeito, pelo contrário. A lei ensina praticamente o que deve haver dentro de um plano de resíduos sólidos. Seja ele a nível estadual, a lei já diz lá, o conteúdo mínimo deve ser esse aqui. E também a nível municipal, o conteúdo mínimo deve ser esse aqui. O Ministério do Meio Ambiente dá treinamento, ofereceu curso online gratuito para milhares de pessoas, isso mesmo, milhares de pessoas, gratuito, ensinando a como fazer esses planos de resíduos sólidos. E também a Funasa está aí para apoiar diversos municípios, porém os que procuram, né? A Funasa não vai poder correr atrás de cada município para dizer para eles, vamos fazer, e ficar lá implorando para que ele faça. Então, falta de apoio técnico não foi, infelizmente não foi. A outra questão é recurso. Agora a CNM está buscando mais recursos para elaborar esses planos, né? E quando a gente olha aí um pouco para trás, a gente vê que o governo federal chegou a liberar recursos para alguns municípios e estados que também não resolveram o problema. Então, se o argumento era recurso, também não resolveu. Se o argumento era falta de gente capacitada, o governo ofereceu ajuda, parece que também ninguém quis. Então, o que está acontecendo na verdade? Será má vontade política ou será alguma outra questão que está obscura e a gente não está conseguindo entender de fato? O fato é o seguinte, nesse momento que acabaram-se os prazos em que os responsáveis precisam responder agora pelos seus crimes, porque até então quem não cumpre a lei está fazendo algum crime, né? Tá uma infração, alguma coisa assim, então ele precisa responder. E agora, na hora de responder, a CNM resolve então fazer uma mobilização permanente. Olha que legal. Em vez de ajudar os municípios antes a elaborar os planos, a CNM resolve agora querer prorrogar mais o prazo, como se prazo tivesse sido o problema. E não foi. Porque para a elaboração de um plano de resíduos sólidos, para qualquer estado ou qualquer metrópole brasileira, se tiver vontade, não precisa mais de 6 meses. Estourando, vamos dobrar esse prazo para 1 ano, mas tipo assim, estourando realmente, porque, sei lá, quem estava conduzindo o processo teve um acidente, foi parar no hospital e teve diversos problemas desse tipo, então não conseguiram dar uma sequência assim, mas realmente em casos de exceção. Tá? Então essa questão desses planos é para se resolver em 6 meses, para qualquer metrópole brasileira, mesmo São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Esse plano é bem simples, você vai fazer o diagnóstico e a partir do diagnóstico, ou seja, você vai fazer um levantamento, uma análise gravimétrica, um estudo,
quantitativa e sobre, né, as quantidades, como eu acabei de falar, claro, e também os tipos de resíduos. Depois que você identificar quantidade e tipo, você vai ver que tipo de solução existe para aquilo. Nada mais lógico. É a mesma coisa que um médico faz. Ele primeiro faz o diagnóstico do paciente e depois ele aponta o remédio. Esse mesmo princípio serve para os planos de resíduos sólidos. Então, prazo não foi o problema. E agora a CNM quer prorrogar o prazo. E também dinheiro não foi o problema. E agora a CNM acha de pedir mais dinheiro, alegando inclusive essa questão de resíduos sólidos. E, bom, a intenção desse vídeo é da gente fazer uma mobilização também permanente contra a mobilização permanente da CNM. Contra a alegação de que faltou recurso para elaborar plano de resíduos sólidos. Contra a alegação de que o prazo foi curto. Então, fazemos esse pedido a vocês. A nossa mobilização vai ser simples. A gente precisa espalhar esse vídeo, essa notícia para todos os brasileiros, para que a população não apoie o seu prefeito, que for a Brasília pedir mais recurso e mais tempo para uma coisa que, se ele não fez em 4 anos, ele não vai fazer mais. Não interessa quanto prazo dão para ele e quanto dinheiro. Ele não vai fazer. Porque o governo federal chegou a liberar recursos e não fizeram. É hora, pessoal, de fazer valer a lei. Tem que pagar, tem que cumprir pena, tem que ser responsabilizado, mas é hora da lei valer no Brasil. Então eu convido você a fazer essa mobilização permanente através da internet, da gente publicar, da gente polemizar, quem sabe até fazer manifestações nas ruas contra essa mobilização permanente da Confederação Nacional dos Municípios, que não tem sentido. Não tem sentido nem explicação lógica nenhuma. Tá? Ninguém, com certeza, todos vocês que estão me vendo, ninguém no Brasil, ninguém acredita que com mais prazo e mais recurso, os prefeitos vão fazer nada. Principalmente sabendo que, na hora de ser responsabilizados, eles vão pedir mais prazo e o governo dá mais prazo. Se acostuma os prefeitos dessa maneira, eles nunca vão fazer nada. A única chance que nós temos de realmente fazer alguma coisa, mudar para melhor no Brasil, é cumprindo a lei. É fazer a lei pegar. Essa lei precisa pegar. E para pegar, você precisa se mobilizar. E de forma permanente. Controlando, fazendo controle social, quem sabe indo para a rua, manifestando e não apoiando o prefeito que for a Brasília para pressionar o governo federal por uma coisa que ele não vai fazer nada. Tá certo, pessoal? Então, esse é o nosso recado do Portal Resíduos Sólidos. Estamos acompanhando de forma permanente, estamos permanentemente mobilizados, acompanhando tudo que está acontecendo no setor de resíduos no Brasil, pelo simples motivo do seguinte: se essa lei for cumprida, nós temos uma grande chance de transformar o Brasil em uma nação de potência realmente, com desenvolvimento sustentável, respeitando seus cidadãos e agindo corretamente em relação ao meio ambiente, gerando emprego e renda para todo mundo, sem esquecer dos catadores, que são peças fundamentais nesse processo. Tá certo? Então, contamos com a sua ajuda para divulgar esse vídeo e ajudar a gente nessa mobilização permanente. Grande abraço!